E se tudo o que te ensinaram sobre a origem da sua alma fosse uma mentira cuidadosamente construída para te manter pequeno, obediente e com medo? Não estou falando de teoria da conspiração. Estou falando de algo que aconteceu de verdade. Em 325 depois de Cristo, num concílio de bispos e imperadores, alguém decidiu o que você ia poder ler e o que você jamais poderia saber. E o que foi censurado não era heresia, era o mapa completo da sua libertação. Mas em 1945, um camponês cavando no deserto do Egito enfiou a enxada no chão e, acidentalmente, desenterrou o maior segredo espiritual dos últimos 2000 anos. 13 códices de couro com evangelhos que o Império Romano passou séculos tentando queimar. Esses textos não falam de um Cristo que veio te salvar enquanto você fica de joelhos esperando. Eles falam de um Cristo que veio te dar o código para hackear a realidade e sair dessa prisão que você nem sabia que existia. O mais perturbador? Esses escritos descrevem a existência como uma arquitetura de 12 universos, camadas de consciência sobrepostas, e ensinam que sua alma está presa nas camadas mais baixas, alimentando um sistema que se nutre do seu medo, da sua distração e do seu esquecimento de quem você realmente é. Antes de te mostrar o mapa completo, você precisa entender por que o enterraram e o que muda na sua vida quando você o encontra. Imagine o seguinte cenário. Você acabou de sair da maior execução pública da história. Você viu o sujeito ser crucificado. Você conheceu os discípulos. E agora, com o coração em chamas, você começa a escrever tudo o que aprendeu. É assim que começou o cristianismo. Não como uma religião unificada com uma Bíblia definida, mas como uma explosão de vozes, textos, visões e ensinamentos circulando por comunidades inteiras. Nos 3 primeiros séculos depois de Cristo, existiam dezenas de evangelhos, cartas, revelações, ensinamentos místicos, um campo de batalha espiritual vibrante e caótico. No meio desse turbilhão, um grupo se destacou. Eles não se chamavam crentes, se chamavam gnósticos, do grego gnosis, conhecimento direto, experiência vivida, não fé cega. Para eles, Cristo não era apenas um salvador que morria pelos seus pecados. Era um revelador cósmico. Alguém que veio mostrar que dentro de você existe uma faísca divina, um fragmento da fonte eterna, temporariamente aprisionada na matéria. E que esse mundo não foi criado pelo Deus verdadeiro, mas por uma entidade inferior que eles chamavam de demiurgo. Um arquiteto cego que se passa por Deus, mas só quer te manter adormecido, distraído e desconectado da sua natureza real. Soa familiar? Vou voltar nesse ponto. Essa visão era perigosa. Perigosa para quem queria poder. Em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino e os bispos mais influentes escolheram quais textos seriam verdade oficial e condenaram o resto como heresia. Os escritos que falavam de despertar interior, de soberania divina, de um Cristo que revelava a luz dentro de você, foram caçados, queimados e apagados da história. Mas a verdade tem uma habilidade irritante. Ela sobrevive. Esses textos foram enterrados no deserto por monges que queriam protegê-los. E lá esperaram, como sementes no subsolo, por quase 2 milênios. Até que uma enxada egípcia mudou tudo. Agora vou trazer essa história antiga para a sua vida hoje. Você acorda, pega o celular, antes mesmo de se levantar. Notificações, feed infinito. Uma voz interna que sussurra que você está atrasado, que não é suficiente, que todo mundo está indo melhor que você. Você trabalha, você corre, você chega em casa exausto. E em vez de descansar, você escrola mais. Porque parar dói. Essa sensação não é fraqueza sua. Os gnósticos tinham um nome para ela: o esquecimento.
Eles descreviam esse mundo exatamente como nós descrevemos a Matrix. Não como uma criação perfeita, mas como uma cópia defeituosa. Uma simulação de baixa frequência, administrada pelo Demiurgo. Uma força que se alimenta do seu medo, da sua distração, do seu esquecimento de quem você realmente é. Toda vez que você abre o app em busca de uma validação que nunca chega, você está alimentando essa estrutura. Toda vez que você sente que sua vida está no piloto automático, que existe um algo a mais que você não consegue alcançar, você está sentindo o peso das correntes. Mas os evangelhos de Nag Hammadi dizem algo radical, algo que pode mudar a sua vida agora mesmo. A saída não está num templo, não está num ritual, não está numa vida passada ou num futuro longínquo. Está no reconhecimento da faísca divina que você carrega dentro de si. Essa parte de você que nenhuma crise financeira, nenhum término de relacionamento, nenhum algoritmo pode tocar. Essa faísca está esperando você lembrar que ela existe. Se esse conteúdo está ressoando com algo que você já sentia lá no fundo, aperta o like agora. Esse gesto simples faz essa sabedoria chegar em mais pessoas que estão buscando exatamente isso. Agora vamos entrar nos textos em si. O Evangelho de Tomé é diferente de tudo que te ensinaram. Não tem narrativa de nascimento, morte ou ressurreição. É uma coleção de 114 ditos de Jesus, como chaves mestras para abrir portas internas que você nem sabia que existiam. No dito número 3, Jesus declara algo que destrói toda a estrutura de intermediários. O reino está dentro de você e fora de você. Quando você se conhecer, será conhecido, e saberá que é filho do Pai vivo. Espera, o reino dentro de você? Isso não é metáfora bonita para o sermão de domingo? Isso é uma instrução técnica. Não precisa de padre para falar por você. Não precisa de ritual complicado. Não precisa esperar o fim do mundo. A iluminação não é um evento futuro, é uma mudança de frequência no agora. É como descobrir que você passou a vida inteira usando óculos escuros, achando que o mundo era sombrio. A luz sempre esteve lá. Você estava bloqueando a própria visão. E no dito 108, Jesus vai ainda mais fundo. Quem beber da minha boca se tornará como eu. Eu mesmo me tornarei essa pessoa, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Isso não é sobre adorar Cristo à distância. É sobre se tornar a luz de Cristo. É sobre despertar a mesma faísca divina que ele veio revelar. Quando você se conhece de verdade, você para de ser vítima do destino e começa a ser o arquiteto da sua própria consciência. Mas Tomé é só a entrada. O que vem a seguir vai te fazer repensar a própria estrutura da realidade. Aqui é onde o mistério se torna técnico. Mas fica comigo, porque isso vai mudar como você enxerga tudo. Num texto chamado A Sofia de Jesus Cristo, encontrado em Nag Hammadi, está descrita uma arquitetura cósmica de 12 universos. Não pense em galáxias distantes no espaço sideral. Pense em camadas da sua própria consciência. Dimensões sobrepostas da realidade que você habita agora mesmo, só que a maioria das pessoas nunca sai dos andares de baixo. Os gnósticos não escolheram o número 12 por acaso. Pensa nos padrões. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 signos do zodíaco, 12 horas do dia e 12 da noite. É o número da completude cósmica, o ciclo inteiro da existência. Cada um desses 12 universos representa um nível de despertar, um véu que você precisa atravessar. Imagina um arranha-céu infinito. Nos andares baixos, dimensões 1 a 4, você encontra o ruído, o ego, a sobrevivência. Medo, competição, eu contra o mundo. A maior parte da humanidade passa a vida inteira nesses andares sem nem saber que existe algo acima. É aqui que o demiurgo reina absoluto. Nos andares do meio, dimensões 5 a 8, você começa a acordar. Aqui estão os relacionamentos conscientes, a criatividade, o propósito. Você começa a perceber sincronicidades. Sente que existe algo maior operando por trás do véu.
É aqui que muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo estão agora. Nos andares superiores, dimensões 9 a 12, você alcança sabedoria, unidade, luz pura. Aqui não existe mais separação entre você e a fonte. Aqui você entende que nunca esteve perdido, apenas tinha esquecido quem é. Conforme você sobe, o ar fica mais puro e a visão mais nítida. Esses 12 níveis não são lugares físicos, são estados internos. E Cristo veio te dar um mapa para subir entre eles, te libertando de cada véu, de cada ilusão, de cada limite falso, até chegar à fonte. E aqui vem o detalhe que vai te explodir a cabeça. A física quântica moderna está começando a sussurrar o que esses textos antigos já gritavam. Múltiplas dimensões, universos paralelos, camadas ocultas da realidade que ainda não conseguimos medir, mas que os gnósticos descreveram há 2000 anos. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal foi feito para alcançar. Se inscreve agora e ativa o sininho. Aqui a gente não segue dogmas. A gente busca a verdade que nos foi roubada. Mas subir esses 12 andares exige algo que nos foi deliberadamente roubado: a integração total do nosso ser. E aqui entra o segredo mais perigoso de todos. Um dos temas que mais aterrorizava a ortodoxia era o papel de Maria Madalena e a figura de Sofia, a sabedoria. No Evangelho de Filipe, encontramos o conceito da câmara nupcial. Não é um lugar físico, não é um ritual externo. É a união da sua sombra com a sua luz, da sua razão com a sua intuição, do seu lado masculino com o seu lado feminino. É o casamento sagrado que te torna inteiro. Filipe diz: a verdade não veio ao mundo nua, mas em símbolos e imagens. O mundo não pode recebê-la de outra forma. Viu? Tudo é simbólico. Os sacramentos externos, o batismo, a comunhão, são apenas sinais apontando para transformações internas. Lê-los literalmente é perder o ponto. Entrar no mistério deles é despertar. Nós vivemos divididos: mente contra coração, ação contra intuição, fazer contra ser. E essa divisão não é acidente, é design. A supressão desses textos foi também a supressão da nossa capacidade de ser seres íntegros. Nos transformaram em metades que buscam lá fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você recupera esse conhecimento, você para de lutar contra si mesmo. Para de buscar sua outra metade em relacionamentos externos. Começa a fluir, como a água que encontra seu caminho entre as pedras, sem violência, sem resistência. Cada vez que você escolhe honestidade no lugar de máscara, você sobe um andar. Cada vez que você abraça sua vulnerabilidade em vez de escondê-la, você sobe um andar. Cada vez que você equilibra sua força com sua ternura, você está escalando o arranha-céu das 12 dimensões. A integração não é um destino, é um caminho. E ele começa agora, com você exatamente onde está. Agora a pergunta inevitável: por que esconderam esses textos? Por que tanto medo? Por que uma alma que sabe que carrega a eternidade dentro de si não pode ser controlada? Porque alguém que entende que esse mundo é uma construção simbólica, uma simulação administrada por forças que se alimentam do medo, já não tem medo das ameaças dos poderosos. Um sistema de controle precisa que você acredite que é pequeno, pecador, indigno, dependente de autoridades externas para sua salvação. Mas esses evangelhos dizem o oposto. Você é soberano. Você é divino. Você é um fragmento da fonte. E ninguém, absolutamente ninguém, pode te roubar isso. Por isso foram queimados. Por isso foram declarados heresia. Por isso, durante 1600 anos, garantiram que você nunca fosse lê-los. Mas o mapa está nas suas mãos agora. Você pode tratar isso como dado histórico curioso, mais um vídeo no feed infinito.
Ou você pode deixar essas palavras respirarem dentro de você. Pode se perguntar: e se isso for verdade? E se realmente existe uma faísca imortal esperando que eu a desperte? O Cristo de Nag Hammadi não te pede que se ajoelhe. Te pede que se levante e reconheça a própria luz. Deixa um comentário com a palavra desperto se você está pronto para questionar tudo o que acreditava saber. Eu leio todos os comentários, e essa palavra vai me dizer que você chegou até aqui. Isso não pode ficar só no plano dos conceitos. Tem que descer para a sua vida, para esse instante. Então faz isso agora, enquanto você ouve essas palavras. Fecha os olhos por 3 segundos. Respira fundo. E se pergunta: qual parte de mim é eterna? Qual parte de mim existia antes do meu nome, antes da minha história, antes desse corpo? Essa sensação sutil que você acabou de sentir, esse silêncio por trás do barulho mental, essa é a faísca. Esse é o seu ponto de partida. Cada vez que o medo te paralisar, pergunta: isso é a voz da verdade ou o eco da prisão? No momento em que você questiona o medo, você enfraquece o poder dele. Cada vez que sentir raiva, em vez de suprimir ou justificar, observe como testemunha. Os gnósticos não viam as emoções negativas como pecados. Viam como sinais de que você está operando nos andares de baixo do arranha-céu. E a forma de subir não é lutar contra elas, mas reconhecê-las, compreendê-las e, conscientemente, escolher uma frequência mais alta. O Evangelho de Tomé diz: quando você fizer o interior como o exterior e o exterior como o interior, então você entrará no reino. Isso significa parar de viver dividido. Que seus pensamentos, suas palavras e suas ações fluam da mesma fonte. Essa integridade é a base do despertar. E cada vez que você conseguir isso, mesmo que por 1 segundo, você estará subindo. Estará movendo sua consciência de um andar baixo para um mais alto. Você não precisa dominar os 12 universos amanhã. Você só precisa dar o próximo passo hoje. Navegamos por dimensões ocultas, evangelhos proibidos e mapas cósmicos da realidade. Mas a verdadeira mística não acontece em textos antigos. Acontece na sua vida cotidiana. Nos momentos em que algo dentro de você sussurra: tem mais. Eu sou mais. A maioria das pessoas nunca vai se atrever a fazer essas perguntas. Mas quem busca, como você, que chegou até aqui, não é a maioria. Você está aqui. Você está ouvindo. Você está lembrando. E é exatamente assim que todo despertar começa. Então deixa eu te perguntar algo, e adoraria ler nos comentários. Já houve algum momento na sua vida em que você sentiu, com uma certeza absoluta, que esse mundo não é tudo o que existe? Um sonho vívido, uma experiência fora do corpo. Um instante de silêncio profundo, onde tudo fez sentido de repente? Conta para mim brevemente. Não importa se parece estranho ou se você não sabe explicar. O seu relato pode ser exatamente a faísca que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de volta para casa. Porque isso não é só informação. É uma comunidade de buscadores, de almas que se recusam a viver adormecidas, de fragmentos da fonte que estão lembrando quem são. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele reconhecimento interior, aquele "eu já sabia disso", então se inscreve no canal se ainda não fez isso, ativa o sininho e assiste o próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele tem as ferramentas práticas para você começar a subir pelos 12 andares. Nos vemos lá em cima.